Olá, eu sou a professora Jaqueline e essa é a aula de Língua Portuguesa do 9º ano. Nós estamos na aula de número 121. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a continuidade da aula anterior, em que nós comparamos um cartaz de campanha com uma notícia. Vamos observar os objetivos da aula? Os objetivos da aula são relacionar o cartaz de campanha a uma notícia, relacionar a parte verbal e não verbal do cartaz com a notícia, compreender a função dos modos verbais para a construção do texto. Para início de conversa, vamos observar essa figura? Aqui nós temos uma criança e uma pessoa adulta regando uma planta. E eu trouxe aqui um pedacinho de uma fala do Confúcio que nós vamos analisar. Se você planeja para 1 ano, plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma árvore. Se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Isso quer dizer, pessoal, que para a preservação do mundo, como nós havíamos visto nas aulas anteriores, em que o cartaz dizia que nós poderíamos mudar o mundo, é importante plantar a árvore, mas mais importante do que isso é educar as pessoas para que elas preservem o meio ambiente. E nesse caso, essa frase tem total relação com o nosso cartaz que nós vamos rever. A notícia que nós lemos na aula passada é a seguinte: plante uma árvore para quem você ama e ajude a reflorestar a Mata Atlântica. Quando se fala sobre a Mata Atlântica, floresta presente em 17 estados brasileiros e que tem uma das mais ricas biodiversidades do planeta, sempre somos lembrados de que só restam pouco mais de 8,5% da vegetação original que ali existia quando os portugueses primeiro aportaram em nosso país. Mas em vez de lamentar, podemos mudar o cenário. Eu e você, agora. Juntos podemos fazer algo pela Mata Atlântica. Você sabia que em apenas 10 anos, uma geração, é possível restaurar árvores da floresta? Para mobilizar a população brasileira e reflorestar a Mata Atlântica, o programa Um Pé de Quê e a Fundação SOS Mata Atlântica lançaram a campanha Dá Pé, a sua geração pode mudar o mundo. O objetivo é, através da captação de recursos por financiamento coletivo no site Quicante, arrecadar dinheiro para, inicialmente, plantar 20 mil mudas de árvores nativas no entorno do rio Una, recuperando assim 1,33 quilômetros de matas ciliares deste importante curso d'água, localizado na bacia do Rio Paraíba do Sul, responsável por parte do abastecimento dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A campanha vai ajudar também a mostrar o quanto a floresta é importante para garantir a geração de água, em quantidade e qualidade para o nosso consumo, ressalta Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Além disso, como parte do financiamento arrecadado, os organizadores da iniciativa querem disponibilizar na internet todo o conteúdo produzido ao longo dos 15 anos e pelo Um Pé de Quê, veiculado no canal Futura e apresentado pela atriz Regina Casé. O programa tem 156 episódios, que falam sobre 138 espécies de árvores do Brasil e de outros países. A ideia é que todo este rico acervo se torne público no regime de Creative Commons para pesquisa e aprendizagem dos brasileiros. Estevão Chavata, marido de Regina Casé e roteirista e diretor da Pindorama Filmes, que produz Um Pé de Quê, destaca a urgência do reflorestamento das matas brasileiras e enfatiza como em um prazo muito rápido dá para se ver resultados reais. Esse texto foi adaptado do site Conexão Planeta. Vamos refletir um pouco, então, a respeito do texto que nós estamos trabalhando? Como vimos na aula anterior, em um texto, principalmente um cartaz de campanha,
Todos os elementos têm uma significação. Eles não estão ali sem nenhum motivo. Então, nós vamos relembrar que nas aulas passadas fizemos a relação entre o cartaz de campanha e essa notícia, que explica e ajuda a divulgar esta mesma campanha. Um cartaz é um texto produzido para ser fixado em espaços públicos, seja no ambiente online ou em espaços físicos. O objetivo de um cartaz é trazer um tipo de informação, mas de maneira a chamar a atenção do leitor para vender um produto ou até mesmo incentivar um comportamento. Nesse cartaz, nós podemos observar alguns elementos verbais e não verbais. Os não verbais são a cor, as marcas que a gente pode observar no cartaz, também uma planta em crescimento e temos algumas marcas verbais, que são a frase "a sua geração pode mudar o mundo" e uma iniciativa "pede que". Releia. No trecho, mas em vez de lamentar, podemos mudar esse cenário. Eu e você, agora, juntos, podemos fazer algo pela Mata Atlântica. Você sabia que em apenas 10 anos, uma geração, é possível restaurar as árvores da floresta? Aqui nós temos destacado o trecho em 10 anos, depois nós temos ali um tracinho e escrito uma geração. O que você pode observar ali? Que em uma geração é o que o texto está dizendo, que são 10 anos. Então, nós estamos entendendo aqui uma geração como 10 anos. Vamos observar. O exercício número 1, nós já havíamos falado na aula passada dessa relação da palavra geração com o público, você se lembra? Nós vamos ver agora que você tem acesso à notícia, aquilo que está escrito, qual é a relação entre a palavra geração no cartaz e na notícia? Ou seja, eu quero que você me explique por que é que o cartaz trouxe "sua geração pode mudar o mundo" e lá na notícia está escrito "apenas uma geração, 10 anos". Você vai ter um tempinho para refletir e eu já volto com você.
E aí, o que você respondeu? Vamos observar? Na notícia, uma geração representa 10 anos. No cartaz, sua geração representa o público-alvo, quem é que está ouvindo. Aqui eu coloquei nós, as pessoas que estão lendo. Em ambos os casos, indica que, se iniciarmos o reflorestamento agora, podemos ver mudanças na floresta. O que isso quer dizer, então, quando ele diz em apenas uma geração? Ele quer incentivar para que as pessoas comecem neste momento a plantar as árvores, porque às vezes, quando a gente vê a natureza destruída, nós podemos pensar o seguinte: mas eu não posso fazer nada, que diferença vai fazer se eu plantar uma árvore agora? Vai demorar muitos anos para essas árvores crescerem. Ali, o que a notícia e o cartaz estão dizendo é: se você iniciar a plantação de árvores hoje, daqui a 10 anos você já vai ver a diferença. E é essa a relação entre a palavra geração no cartaz e na notícia. Agora nós temos o nosso primeiro quiz. No trecho, mas em vez de lamentar, podemos mudar esse cenário. Qual a relação se estabelece entre as duas orações introduzida pela conjunção mas? Então, mas em vez de lamentar, podemos mudar. Letra A, relação de oposição. Letra B, é uma relação de tempo. Letra C, uma relação de soma. Ou letra D, uma relação de alternância. Eu vou te dar um tempinho e já volto com vocês. O que você respondeu? Vamos reler? Aqui nós temos, mas em vez de lamentar, podemos mudar este cenário. Nesse caso, nós temos uma frase negativa, que é lamentar, e uma frase positiva, que é mudar o cenário. Nós já falamos em outras aulas que quando eu tenho uma relação entre um enunciado negativo e outro enunciado positivo, eu tenho uma oposição. Então, a resposta correta, letra A, oposição. E aí, você acertou? Vamos ver a próxima? Plante uma árvore para quem você ama e ajude a reflorestar a Mata Atlântica. Aqui nós temos duas palavras destacadas que indicam um pedido, uma ordem. Vamos relembrar os modos verbais? O indicativo é aquele que exprime uma ação certa e real. É aquele que mostra a certeza, a precisão do falante perante o fato. Subjuntivo exprime uma ação possível que ainda não foi realizada, atitude de incerteza, dúvida, imprecisão do falante perante o fato. Já o imperativo é aquele que exprime uma ordem, um pedido, um conselho.
atitude de ordem, solicitação ou convite, como em plante e ajude. Então, no caso, a palavra tanto plante quanto ajude está no imperativo. Esse imperativo exprime uma ordem, um pedido, um conselho. O nosso exercício de número 2 é o seguinte: no trecho, plante uma árvore para quem você ama e ajude a reflorestar a Mata Atlântica. Qual a relação entre o uso do imperativo presente nesse fragmento da notícia e do cartaz? Reformulando a pergunta, por que você acredita que os autores utilizaram o imperativo, tanto no cartaz quanto na notícia? Eu vou deixar você pensando um pouquinho e já retorno. Você refletiu sobre essa pergunta? Vamos ver a resposta? Apesar do cartaz não conter o indicativo, lembra que lá no cartaz estava escrito assim: sua geração pode mudar o mundo.
Apesar desse cartaz não ter o imperativo, e lá na notícia tinha plante, mude, ajude, o objetivo do cartaz é convidar o leitor a uma mudança de comportamento. Assim, esse convite se complementa na notícia, por meio das palavras que apelam para um convite de mudança de comportamento, através das palavras plante e ajude. Então, nós vimos nas aulas passadas que o objetivo de um cartaz de campanha é incentivar uma mudança de comportamento. Então, o próprio cartaz é um convite. É normal que lá na notícia tenham palavras que exprimam esse convite, como plante e ajude. Essa é a relação entre os dois. Vamos ver mais um quiz para ver se você está prestando atenção na leitura desse texto. Quando se fala sobre Mata Atlântica, sempre somos lembrados de que só resta pouco mais de 8,5% da vegetação original que ali existia. A palavra em destaque retoma. Então, ali onde? Letra A, vegetação. Letra B, Mata Atlântica. Letra C, lembrados. Ou letra D, quando? Você vai pensar um pouquinho e eu já volto. Que vocês responderam? Vamos pensar um pouquinho juntos, então? Quando se fala sobre Mata Atlântica, sempre somos lembrados de que só restam pouco mais de 8,5% da vegetação original que ali existia. Ali onde? Existe vegetação ali. Ali onde? Na Mata Atlântica, letra B. Então, se você
respondeu vegetação, infelizmente está errado. Apesar de vegetação vir logo atrás, ali indica Mata Atlântica. Muito bem, vamos rever o nosso cartaz de campanha, então? Preste atenção em todos os detalhes desse cartaz, as cores, o tamanho das letras, aquilo que está escrito. Compare o cartaz e a notícia. Apesar da expressão Mata Atlântica não aparecer verbalmente no cartaz, pode ser representada por quais elementos não verbais presentes nesse gênero? Vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor. Olhem aqui. Nesse cartaz não está escrito Mata Atlântica, em lugar nenhum. Não está escrito Mata Atlântica. Que relação existe entre a Mata Atlântica, que nós sabemos que a campanha se trata do reflorestamento da Mata Atlântica, que relação existe entre esse cartaz e Mata Atlântica? O que representa a Mata Atlântica no cartaz? Vou ler o exercício novamente. Compare o cartaz e a notícia. Apesar da expressão Mata Atlântica não aparecer no cartaz, ela é representada por quais elementos não verbais presentes no cartaz? Eu vou te dar um tempinho, pense bem e eu já retorno.
Se você prestou atenção nas aulas passadas, você sabe a resposta. Vamos ver? Pode ser representado pela cor verde e pela presença da plantinha em crescimento. Quando nós vimos o cartaz pela primeira vez, nós não sabíamos que se tratava da Mata Atlântica, mas sabíamos que se tratava de floresta, que se tratava de árvores, de natureza, porque isso estava ali representado pela cor verde e pela plantinha em crescimento. Vamos reler. No vídeo de lançamento da campanha, Estevão Ciavata, marido de Regina Casé e roteirista, diretor da Pindorama Filmes, que produz Um Pé de Quê? Destaca a urgência do reflorestamento das matas brasileiras e enfatiza como em um prazo muito rápido dá para se ver resultados. Exercício de número 4. Qual o objetivo da presença do depoimento do roteirista para a construção geral da notícia? Ou seja, porque você acha que nesta notícia foi colocado ali um trechinho de uma pessoa que produziu um documentário, de uma pessoa que é um diretor de cinema. Por que será que esse depoimento está ali? Pense um pouquinho sobre isso e nós já retornamos.
Nesse caso, esse depoimento foi colocado ali para ajudar a dar força à notícia, porque essa não era só uma notícia. Essa notícia ajuda a divulgar a campanha. Apesar dela ser baseada em fatos, ela está colocada ali de forma a auxiliar a campanha. Então, o depoimento desse cineasta foi colocado para dar veracidade a essa notícia. Então, os depoimentos de especialistas e pessoas envolvidas na campanha servem para dar confiabilidade à notícia, que deve sempre se basear em fatos, mas pode ser fortalecida por meio de opiniões. Ok, professora? Mas na notícia não tem opinião. Não tem opinião. Tem ali um pedacinho da fala de alguém, por isso está mostrado que aquela é a opinião dele para auxiliar na veracidade da notícia, ok? Releia. No depoimento do roteirista, podemos observar o uso do modo indicativo nos verbos destaca, enfatiza e dá. Lembrando que o modo indicativo é aquele que indica, é aquele que mostra uma relação de certeza, de algo que sim vai acontecer ou algo que sim já aconteceu. É um modo verbal em que se concretizam as ações. Então, vamos ver. Nesse quiz, eu tenho essa pergunta para vocês. Qual é a função do uso do modo indicativo na fala do roteirista? Quando ele usou aqui, ó, destaca, enfatiza, dá. Por que será que ele usou essas palavras? Que o texto usou essas palavras no modo indicativo, ou seja, aquele que indica certeza? Vamos ver? Letra A, para dar mais confiabilidade ao depoimento. Letra B, indicar uma possibilidade de reflorestamento. Letra C, convidar o público a participar. Ou letra D, não há função alguma. Pense um pouquinho e nós já retornamos. Nós já havíamos visto, o modo indicativo é aquele que mostra um ponto de certeza. Nós sabemos que o depoimento foi colocado na notícia a fim de fortalecer a veracidade da notícia. Então, vamos ver as alternativas? Letra A, dar mais confiabilidade ao depoimento. Pense comigo, se alguém dissesse assim, olha, o reflorestamento poderia poderia melhorar, poderia fazer. Você não confiaria tanto no que essa pessoa está dizendo. Mas ali ele diz, enfatiza, dá, acontece, utiliza aí o modo indicativo para trazer certeza.
Então, a resposta correta é dar mais confiabilidade ao depoimento. Então, a notícia poderia ter colocado, olha, pensaria, seria, poderia ser, mas não, utilizou o modo indicativo para trazer essa noção de certeza, de concretude. A letra B diz indicar uma possibilidade. Qual é o modo verbal que indica a possibilidade? É o indicativo? Não, é o modo subjuntivo. A próxima, convidar o público a participar. Qual é o modo verbal que faz o convite? Qual é o modo verbal que coloca um pedido, uma ordem, um convite? É o imperativo. Então, neste caso, só poderia ser letra A, dar confiabilidade ao depoimento. Resumindo, nessa aula realizamos a comparação entre um texto e um cartaz de campanha, analisando a função dos modos verbais. Verificamos também a relação entre as informações verbais e não verbais dos dois gêneros. O que eu gostaria que você prestasse atenção nesses dois gêneros é o que nós havíamos dito lá no início da aula. Nada do que é colocado num texto está ali gratuitamente. Tanto na notícia como no cartaz, todos os elementos que foram colocados estavam postos ali com um objetivo muito claro, que era convidar o leitor a participar daquela campanha. Então, lá no cartaz, nós tínhamos as cores, a letra, parte verbal, parte não verbal. Lá na notícia, nós tínhamos o depoimento, nós tínhamos ali informações acerca da campanha. Então, tudo que foi feito nesta campanha foi um conjunto de informações verbais, não verbais, um conjunto de diferentes gêneros que buscavam um só objetivo, que era divulgar uma campanha para juntar algum dinheiro para fazer aí o reflorestamento da Mata Atlântica, ok? Então, não se esqueça disso. Lembrando que para você fazer o registro da sua frequência, você precisa clicar na atividade obrigatória e realizar essa atividade. Nas próximas aulas, nós nos vemos novamente. Muito obrigado e até mais!